Olá, boa tarde a todos. Hoje nós daremos continuidade, né, às aulas de número 3, tá? E o tema da nossa aula hoje, gente, é arte, cidade e patrimônio cultural, tá? Olha só. Então, nós vamos, né, continuar aqui. Essa primeira aula, essa terceira aula, a gente vai falar sobre as habilidades, tá? A nossa habilidade de hoje, ou seja, aquilo que a gente espera que vocês aprendam com esta aula, é operar esboços de projetos individuais ou colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. Ok? Então, gente, essa é a habilidade que nós iremos trabalhar hoje, tá? Operar com esboços, né? E visando que vocês consigam, então, entender e até mesmo realizar aí intervenções artísticas nas suas unidades escolares. Tudo bem? Os nossos objetos de conhecimento hoje, né, são, né, as intervenções urbanas, tá? O grafite e a pichação. Ou seja, hoje nós vamos trabalhar com esses conteúdos, né, aprender um pouco sobre esses conceitos, né, e os processos de criação que os envolve, tá? Então, intervenções urbanas, grafite e pichação. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho aí desses conceitos. Operar é o mesmo que produzir, compor, construir, criar ou agir. Esboço é o conjunto de traços iniciais, rascunho provisório, esquema básico para desenvolvimento posterior de um tema. Projeto, instrumento individual, coletivo e ou colaborativo, que possui características próprias, definidas em sua estrutura, independente de tamanho, complexidade de elaboração, execução ou duração. Então, gente, quando a gente fala em operar, né, é justamente quando vocês vão estar coletando ali todos esses elementos para que vocês possam, então, estar operacionalizando, ou seja, colocando em prática esses conhecimentos, né, elencando tudo ali para que vocês possam, então, estar conseguindo realizar aí o projeto. Tá? Estrutura básica de um projeto. Vamos ver como é que a gente consegue fazer um projeto. A estrutura básica é dividida em 4 etapas sequenciais. Tá? A primeira etapa é a conceituação, ou o desenvolvimento da ideia central do projeto. O que é isso? Né? Eu tenho uma ideia. Eu gostaria de falar sobre, citando aqui temas da aula, sobre pichação e grafite. Então, eu já tenho uma ideia central. Eu já tive o primeiro contato, né, com esse conteúdo. E aí, o que eu vou querer fazer? Tá? Aí, a partir do momento em que eu delimitei esse tema, em que eu escolhi esse tema, eu vou, então, começar a planejar. Então, eu passo para a parte do planejamento, que é o quê? O esboço, o desenho ou um rascunho do projeto. Ou seja, né, aquele rascunho inicial. É onde eu começo a colocar todas as ideias, tudo que eu tenho, né, que alocar de elementos, de locais onde eu tenho que fazer esse trabalho, né, pessoas, materiais, enfim, tudo aquilo que eu vou precisar para estar elaborando, para estar realizando esse projeto. Aí eu passo depois para a terceira fase, que é a fase da execução do projeto. Na fase de execução do projeto, nós entramos aí na questão do processo de criação, no qual a gente efetua o controle e o ajuste das ações. Então, tudo aquilo que a gente tinha planejado anteriormente, a gente vai começar, então, a colocar em prática. Tá certo? E aí a gente chega na parte da execução. E, no final, né, a quarta e última etapa é a etapa da conclusão. Ou seja, nós teremos aí a avaliação da consecução de objetivos e metas, por meio de relatórios e análises críticas. Ou seja, a conclusão, na verdade, é o nosso feedback ou a nossa avaliação final. É onde a gente para e analisa o que deu certo na execução desse projeto, o que deu errado, o que a gente poderia ter feito melhor. Né? E, quando a gente for fazer um novo projeto, né, a gente já vai ter esse parâmetro, né, para que a gente consiga entender, olha, aqui não funcionou muito legal, então, na próxima vez que eu for fazer, eu já vou evitar que aconteça tal e tal e tal situação. Ok? Então, o feedback é muito importante nessa avaliação final, após a conclusão do projeto, né, após o produto final. Aí, tá bom? Então, gente, olha só. Nós vamos falar um pouquinho, né, novamente, aí, de intervenção urbana. O que é intervenção urbana?
como que eu posso estar intervindo artisticamente para mudar a realidade da minha cidade, do meu bairro, né? Ou até mesmo ali, né, do meu ambiente escolar. Tá? Intervenção urbana é uma manifestação artística, geralmente realizada em áreas centrais de grandes cidades. Consiste em uma interação com o objeto artístico previamente existente, ou com um espaço público, visando colocar em questão as percepções acerca do objeto artístico. Ou seja, né, vamos dar um exemplo aí de intervenção urbana. Vamos supor que lá na sua escola você tenha lá o muro externo da sua escola. Esse muro externo ele já está meio feinho, né, a tinta descascada, né, com muitas pichações, né, e você gostaria de revitalizar este lugar. Transformar ele num espaço mais bonito, mais agradável para a sua escola e para a comunidade toda ali do entorno. Então, o que você vai fazer? Você vai se juntar com seus colegas, com seus professores, vai pedir autorização da direção da escola. Vocês, então, irão alocar materiais, tá? E pessoas que podem estar ajudando vocês aí na execução desse projeto. E aí vocês vão elaborar. Ah, a gente quer fazer, então, vamos querer grafitar este muro. Vamos querer transformar este muro numa coisa mais bonita, numa coisa mais sensível aos olhos da gente e da comunidade. Ou seja, né, a intervenção urbana ela trabalha muito com essa questão da transformação de lugares degradados, né, a recuperação desses lugares. Tá? A gente vai ver um pouquinho isso mais para frente. Tá? E aí a intervenção no espaço escolar. Né? Eu já dei um exemplo aqui agora, né, de intervenção no espaço escolar, que vocês poderiam estar fazendo aí quando da volta das aulas. Né? Olha só, interferência em um espaço. Um jeito criativo, poético, de chamar a atenção das pessoas para questões artísticas, ecológicas, geográficas, sociais, políticas, pedagógicas, pequenos incidentes estéticos que rompam com o dia a dia da escola. Então, gente, é isso que eu estou falando. Né? A gente pode transformar todo e qualquer ambiente em um ambiente de maior fruição, um ambiente, né, artístico, um ambiente mais agradável, mais gostoso aí aos nossos olhos. Tá bom? Agora vamos conhecer um pouquinho, né, sobre a história aí do grafite. Tá? Olha só. O grafite, tá, significa, né, inscrição ou desenho de épocas antigas, toscamente riscado com objetos pontiagudos ou carvão em rochas e paredes. Esse tipo de manifestação artística surgiu em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1970. Com inscrições ou desenhos feitos em muros ou lugares públicos, também tidos como arte urbana. Desde a década de 80, é considerado linguagem artística, tendo a cidade e principalmente seus muros como principais suportes. Entre os temas abordados, geralmente estão a crítica social e cenas bem-humoradas. Ou seja, né, todos nós já vimos, né, nas cidades, né, nos grandes centros urbanos, paredes, né, muros inteiros grafitados. Tá? O grafite, gente, ele tem essa característica, né, algumas características do grafite que chamam muito a nossa atenção é a questão da dimensão dele. É impossível você passar por uma parede grafitada e o seu olhar não se direcionar para aquele lugar. Por quê? São elementos, né, muito grandes que são utilizados, ou seja, né, as imagens, né, o tamanho, a dimensão das imagens, elas acabam apresentando um tamanho, né, bem maior. Por quê? A ideia é justamente chamar a atenção, é a visibilidade. Outra característica importante do grafite é também a questão das cores. O grafite geralmente usa cores, muitas cores, né, bem colorido, e cores assim muito vivas, muito fortes. Por quê? A ideia é chamar a atenção. E por que tudo isso, gente? O grafite ele surge, né, especialmente nas periferias das grandes cidades, como surgiu lá nos Estados Unidos, e depois, na década de 70, ele chega aqui ao Brasil, com a intenção, a finalidade de mostrar para a sociedade os problemas sociais, ou seja, ele trabalha com a questão da crítica social. Então, o grafite ele é uma forma importantíssima de intervenção artística urbana e também de comunicação. Tá? O grafite ele é utilizado especialmente para chamar a atenção da população e da sociedade para os problemas sociais daquela determinada região. Então, observem que em cada local da cidade que você vai, você tem tipos e estilos de grafites diferentes. Né? Tanto em questão de caracteres, quando se usam letras, como até em questão dos traços do desenho, questão das cores, questão de dimensão, enfim. Porque a ideia é chamar a atenção do maior número possível de pessoas, né, dentro dessa questão social aí. Mostrar a identidade
das pessoas daquela comunidade, daquela região. Certo? Vamos lá. Pichação, gente, olha só. Aí vocês veem aí na imagem, né, alguns exemplos de pichação. Tá? Então, a pichação, o que ela é? Né? Ela é o ato de escrever ou rabiscar sobre muros, fachadas de prédios, casas, monumentos, usando tinta em spray aerossol, dificilmente removível, estêncil ou mesmo rolo de tinta. Ou seja, gente, a pichação, né, diferentemente do grafite, a pichação ela não pode, né, num primeiro momento, ser considerada arte. Tá? O grafite, sim. O grafite ele tem uma finalidade, né, a finalidade dele é bem determinada, é bem declarada, tá, como a gente explicou anteriormente. No caso da pichação, não. Né, a pichação ela é apenas uma forma de expressão livre. Ou seja, né, a pessoa, né, o pichador, que não é um grafiteiro, ele tem a necessidade, em algum momento, de se expressar. Então, ele escolhe uma parede aleatória e escreve, né, caracteres, palavras soltas, frases, enfim, aquilo que a sua imaginação criar. Só que o grande problema da pichação é a questão da estética da pichação. Diferentemente do grafite, que nós temos obras artísticas belíssimas, né, a pichação ela já remete a essa questão da sujeira, do não estético, do não belo, justamente por quê? Porque ela, né, não tem uma finalidade artística ou de intervenção, de recuperação de um local. Muito pelo contrário, né? Ela já surge mais como uma questão até de vandalismo, onde as pessoas, né, por revolta ou algum tipo de outra situação, resolvem colocar ali, né, a sua expressão sem, ao menos, consultar o dono da parede, né, a ser pichada ou grafitada. Tá? É muito comum a gente ver nos grandes centros urbanos, acredito que vocês já tenham visto isso. Quando a gente está passando, por exemplo, pelas ruas, né, aí antes da pandemia, né, a gente via geralmente nas paredes de alguns prédios cartazes, placas, pedindo, né, por favor, senhores grafiteiros e pichadores, né, não grafitem este prédio, nós ajudamos instituições. Né? Então, assim, era uma forma que as pessoas até encontraram, né, de evitar um pouco essa questão. Ou seja, esse vandalismo aí, de certa forma, ele também acaba se inserindo numa questão social. A partir do momento em que a pessoa, tá, ok, se você está ajudando uma instituição, então eu não vou pichar, eu não vou sujar a sua parede. Né? Então, aí é até um tema para a gente depois debater aqui no chat, né, o que vocês acham disso. Né? Eu acho que existem várias formas da gente conseguir mobilizar a sociedade para estar auxiliando instituições sem a necessidade, né, da gente incorrer em crime, tá? E tudo mais, tá bom? Olha só, gente, hoje nós estamos aqui, né, com a mediadora, a Fernanda. Muito obrigada, Fernanda, por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Tá? Então, gente, olha só. Então, voltando aqui, né, nós vamos continuar aqui, então, falando um pouquinho, né, sobre essa questão. E agora, gente, que a gente já falou um pouquinho sobre pichação, sobre grafite e as diferenças entre ambas, vamos ver aqui, né, nós vamos agora pedir assim 2 minutinhos de interação pelo chat, tá? Onde eu gostaria que vocês escrevessem para nós aí, em 2 minutinhos, quais são as principais diferenças entre grafite e pichação. E se vocês algum dia já participaram na escola de vocês ou em projetos culturais de algum projeto envolvendo grafite, essa linguagem artística, tá? Contem para nós aí no chat como foi essa experiência. 2 minutos.
Bom, professora Márcia, vamos lá. O pessoal está colaborando bastante, tem bastante resposta aqui. Vamos lá. A Ludmila diz que grafite é arte. A Ana diz que grafite é permitido pela lei e pichação não. Alguns alunos disseram que sim, que já participaram de eventos na escola, que adoraram. Outros que não participaram de nada. Um aluno aqui comentou que já participou de grafite na rua, gostou muito da experiência. Enfim, professora, a Ludmila falou certo, a Ana falou certo, grafite é permitido pela lei e pichação não? Vamos lá, gente, olha só. Eu estou só colocando aqui um pouquinho, né, do que vocês comentaram para a gente poder, então, dar a devolutiva para vocês, tá? Olha só. Então, de acordo, né, com uma das alunas, né, grafite é arte. Realmente, grafite é uma forma de arte, sim. A pichação, como eu expliquei anteriormente, não, né? A pichação, ela seria aí um ato de vandalismo, tá? Mesmo porque a pichação, gente, ela não passa por um crivo estético, artístico, ela não tem uma finalidade definida, como eu expliquei antes, e ela também não tem uma autorização formal, né, do dono da parede ou do muro a ser trabalhado artisticamente. No caso do grafite, não. O grafiteiro, ele se aproxima, geralmente ele é contratado às vezes, né? Quando vocês veem aí o muro das escolas de vocês, lindamente grafitados, né? Aquela pessoa, ela foi contratada. Ela foi chamada, convidada a realizar aquele trabalho de intervenção, revitalizando aqueles muros ali, tá? Então, sempre que vocês virem grafites grandes, bonitos, bem elaborados, geralmente o dono do muro, o dono da casa, da empresa, ele solicitou e até mesmo pagou para que o artista realizasse aquele trabalho. Então, aí você tem a permissão legal. Portanto, né, o grafite, desde que, seguindo, né, essa questão da permissão legal, do dono, né, do imóvel a ser grafitado, ela é permitida por lei, sim. A pichação, não, tá? A pichação, inclusive, ela é passível a um crime de vandalismo, passível às penas da lei, né? E muitas pessoas aí acabam tendo que pagar, através aí de trabalhos sociais, voluntários, né? Pagar penas quando são pegas em flagrante, né? Muitas pessoas já foram presas por estarem, né? Aí, eu quero me expressar livremente, eu quero protestar. Ok, né? Acho que é válido todas as formas de protesto, todas as formas de expressão. Entretanto, né, você tem que tomar um pouco de cuidado quando você quer se expressar na propriedade, né, particular de outra pessoa. Tá bom? É bem isso. Professora, tem uma aluna que colocou aqui, se a gente fizer uma arte dentro da escola, é grafite ou só é grafite se ela ficar exposta na rua? Não necessariamente, né? O grafite, vamos supor, existem escolas que apresentaram projetos, tá? De pegar uma das paredes da sala de aula, geralmente a parede de fundo da sala, e, poxa, vamos transformar essa parede da sala numa coisa diferente. Tá? Já aconteceu várias vezes, né? Em algumas escolas a gente já viu essa experiência e deu muito certo. Os alunos todos se engajaram, com o auxílio de seus professores, com a permissão aí da direção, e muitas salas de aula foram transformadas, pelo menos a parede de fundo, né? A última parede lá, sem ser as laterais, ser transformada aí, aquele ambiente, né, que estava meio tristinho, né, meio moninho ali, em uma coisa bem diferente. Então, quando você realiza esse tipo de intervenção, mesmo que não seja uma coisa que fique exposta para que todo mundo que passar na rua veja, tá? Ela continua sendo, sim, a arte continua sendo grafite. Certo? Agora, a pichação, né? Vou escrever qualquer coisa, vou xingar meu coleguinha e vou riscar a parede porque eu quero riscar, isso realmente não é nada legal, nada bonito de se fazer e, portanto, não é arte e muito menos grafite. Certo? Aí é pichação mesmo. Tudo bem? Agora, vamos continuar, né? Agora nós temos aí um primeiro desafio para vocês, alunos. Tá? Lembrando, gente, que todas as atividades que a gente está colocando aqui, todo esse conteúdo, é um recorte do caderno do aluno que vocês têm, que vocês receberam nas suas escolas. Tá? Então, acabando a aula aqui, peguem lá os cadernos do aluno de vocês, consultem, pesquisem, observem, releiam partes que vocês acreditam aí que não ficou muito clara, né? Aproveitem para tirar algumas duvidazinhas lá que surgirem. Claro, vocês podem também tirar com a gente aqui pelo chat, mas, né, aquela dúvida mais pontual, que não deu tempo da gente tirar aqui, dá uma olhadinha lá no caderno do aluno, tá? Essa aula e todas as outras são recortes do caderno do aluno.
ok? Então, vamos lá. Esboçando a intervenção. Qual é o desafio para vocês? Tá? Agora que vocês já sabem o que é a intervenção artística, que é justamente quando a gente resolve revitalizar algum local, dar para ele, né, um novo uso, uma nova finalidade, aquele prédio que está lá abandonado, que a gente pega, revitaliza e coloca novamente em uso para a população. Né, tudo isso são partes de intervenção artística. Tá? Então, agora vocês vão fazer um esboço, um desenho, tá? No desafio 1 ainda. Tá? Vocês irão fazer aí um esboço, um desenho no caderno de vocês, de como que vocês poderiam realizar uma intervenção artística na escola de vocês. Então, peguem o caderno de desenho de vocês, ou o caderninho de notas de vocês, escrevam, desenhem livremente como que vocês esbocem, como que vocês se juntariam aí com seus colegas na volta às aulas e realizariam, então, um projeto de intervenção artística na escola. Tá? Pensem, primeiramente, no suporte que vocês utilizariam para essa obra. Pode ser tanto um muro da escola, como a gente falou antes, revitalizar esse muro. Pode ser uma parede. Pode ser uma sala com instalações, uma escultura que vocês farão no pátio da escola, etc. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro desafio, essa atividade, vocês deverão registrar no caderno de vocês desenhos e alguma parte escrita aí, uma ideia inicial de como que vocês poderiam estar fazendo essa intervenção artística dentro da escola. Tudo bem? Olha só. Agora vamos para o desafio 2. Tá? Momento de reflexão. Vamos refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente viu anteriormente. Tá? Então, gente, vamos voltar lá, né? Naquilo que a gente viu, no que está no caderno do aluno, naquilo que foi explicado para vocês. Quais são as principais diferenças que vocês observaram entre grafite e pichação? Tá? Anotem aí no caderno de vocês. Tá? Por que só recentemente o grafite passou a ser reconhecido como arte? Esse é um tema que a gente vai, né, discutir ainda aqui, né, Fernanda? Nesta aula. Tá? E mais uma questãozinha aí para vocês. Olha só. Quais são as principais características do grafite que o tornam tão único em relação a outros estilos visuais? Tá? Então, gente, vocês vão anotar aí as respostas, essas 3 perguntinhas no caderno de vocês. Tá ok? E quando vocês fizerem esse exercício, lembrem-se, gente, procurem fazer todas as atividades, como a gente sempre vem reiterando aqui para vocês, quando vocês voltarem, né, às aulas presenciais, vocês podem estar mostrando, né, apresentando este material produzido neste período para os professores de vocês nas escolas, e este material ele vai servir como uma excelente fonte aí para que o professor de vocês tenha como avaliar o processo de ensino-aprendizagem de vocês nesse período de pandemia. Tá? Então, procurem fazer todas as atividades. Tá? São atividades, né, bem tranquilas, bem suaves, para a gente refletir mesmo sobre as práticas artísticas e sobre aquilo que a gente, né, gostaria, como a gente gostaria de transformar o nosso ambiente escolar, a nossa sociedade, enfim. Tá? Ok? Então, esse é o desafio 2. Tá? Agora vamos dar sequência para o desafio 3. Tá? Tem mais uma atividadezinha para vocês fazerem aí em casa. Tá bom? Olha só. Por que é importante a preservação do patrimônio histórico e cultural de um povo? Lembram das aulas passadas que a gente falou de patrimônio histórico, cultural? Por que vocês acham que é importante que a gente preserve isso? Tá? Porque é bonitinho? Acredito que não, né? Então, vamos depois recapitular, rever aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, tá bom? O que é identidade cultural? Tá? Tem tudo a ver com o grafite que a gente falou ainda agora, né, Fernanda? Tá? Essa questão aí da identidade cultural. O que é identidade cultural? E o prédio da escola, ou outro que vocês conheçam. Vocês conhecem aí perto da casa de vocês, no bairro, na cidade, prédio que seja tombado? Vocês sabem o que é tombamento? A gente viu isso lá na aula passada, lembra? Vamos dar uma recapituladinha nisso depois, tá? Por que vocês acham que prédios, e até mesmo pinturas, danças, comidas típicas são tombados? Tá? Então, essas 4 perguntinhas também, essa reflexão, vocês vão anotar as respostas de vocês no caderno de vocês aí. Tá? É mais um material aí de consulta, de pesquisa posterior, e também, né, mais um momento aí que o professor de vocês vai ter condição, posteriormente, de avaliar, tá? Aquilo que vocês estão produzindo nesse período, ok? Vamos dar sequência. E, finalmente, aí temos mais um 4º desafio, ou uma 4ª atividade relacionada a esta aula. Tá?
Pesquisem na casa de vocês, em livros, revistas, jornais, na internet, ou em qualquer outra ferramenta disponível na casa de vocês, tá? Uma entrevista com um artista plástico. Tá? Pode ser um pintor, um grafiteiro, um escultor, enfim. Tá? Aí, tomando por base o que esse artista que você escolheu pensa sobre arte e a importância da arte na sociedade, reflitam e escrevam um texto, registrando o que vocês mesmos pensam sobre arte. Tá? Então, por que vocês consideram importante no nosso dia a dia, ainda mais agora, levando em conta esses tempos de pandemia, a arte? No que a arte pode estar auxiliando você, auxiliando, né, seu colega, sua família, a sociedade de modo geral, até enfrentar esse período tão delicado que a gente está atravessando aí. Tá? Dá uma olhadinha aí, tá certo? Esse é o 4º desafio. Então, você vai escrever um texto aí no seu caderno, ok? Vamos na sequência? Bom, então, gente, olha só. Antes da gente continuar, né, e fazer uma revisão, nós vamos, então, voltar aqui com mais um chatzinhos. E nesse chat, eu gostaria que vocês colocassem aí para nós aquela questão. Por que vocês acham que é importante a preservação do patrimônio histórico e cultural, tá, de uma cidade? Por que a gente pode dizer aí que o grafite ele surge como um fator importante da identidade cultural de um povo de determinada região? Tá? Por quê? Por que o grafite pode ser considerado, né, aí, um traço da identidade cultural? Tá? Escrevam isso para nós em 2 minutinhos no chat. Até já. Bom, professora Márcia, bastante participação. Vamos lá. A Ana Júlia, ela diz que é porque são as pessoas que fazem. A Giovana disse que é porque você se expressa. O Nicolas, porque passa por gerações.
O Mateus, porque é importante para a história. A Maria Eduarda, porque expressa sentimentos. Tem aqui a Lara Salles, para manter a tradição do lugar ou não esquecer de algo que marcou a cidade. E a Flávia, para termos um patrimônio no futuro. Ok, muito bom. Deixa eu só terminar aqui de colocar. Deixa eu só terminar de colocar aqui, tá? Ok. Olha só, gente, parabéns pela interação de vocês, né? Tá muito legal, bem bacana. Então, vamos lá. A primeira aluna que falou que o grafite ou a pichação, enfim, é uma boa forma de expressão, sim, está correto, né? Sempre que nós fazemos arte, gente, nós fazemos com a finalidade de nos expressar. Ou seja, de querer transmitir para, né, a sociedade, para as pessoas, né, para a pessoa que está ali observando o que a gente está fazendo, a gente quer expressar uma ideia. A gente quer transmitir uma ideia, transmitir um conceito, enfim. Tá? Então, é uma forma de se expressar. Tá? A questão das gerações. Né? Por que é importante o patrimônio histórico? O patrimônio histórico, a identidade de um povo, justamente, é uma coisa que é passada de geração em geração. Tá? Às vezes, né, através da oralidade, como a gente vê aquelas histórias, né, que já não tem mais... Já caiu em domínio público, a gente nem sabe, né, a autoria daquelas histórias, ou daquela canção de ninar. Né? Aí você tem a questão das gerações. Tá? Ou seja, a arte, ou esta forma de expressão, que ela é passada de geração em geração, através da oralidade, né? E muito depois é que alguém começa a realizar aí registro escrito dessas danças, dessas comidas típicas. Né? Por isso que a gente fala, então, que essa questão das gerações tem tudo a ver com a questão da identidade social ou cultural de um local. Tá? A história tem tudo a ver com a questão da geração também. Né? Ou seja, quando nós observamos os prédios históricos, né, os patrimônios, a gente já até o nome a gente já fala, né? Prédio histórico. Mas a gente, quando observa algum prédio tombado, algum prédio antigo, ele está contando o quê, na verdade? Ele está contando um pedaço da história daquela cidade, através dos seus traços arquitetônicos. Então, quando a gente observa aquele prédio, a gente vai, na nossa cabeça, a gente vai pensar como que as pessoas viviam há 100 anos atrás, por exemplo. Tá? Então, um pouco dos traços das linhas arquitetônicas daquele prédio podem nos dar uma dimensão, uma ideia de como era viver naquela cidade, naquele local, há 100 anos atrás. Como que as pessoas pensavam na moradia, como que as pessoas pensavam na instituição da escola, em prédios hospitalares, enfim. Como que era a vida há 100 anos atrás. Dando um exemplo aqui. Tá? Então, quando a gente vê a questão da expressão de sentimentos, que foi outra colega que falou, também, né, quando a gente tenta expressar algo, às vezes não é só uma ideia que a gente teve, ou às vezes não é só um conceito que a gente conheça, alguma coisa, algum conhecimento real que a gente quer transmitir para os outros. Às vezes não. Às vezes a gente quer apenas ser ouvido, quer apenas passar um sentimento, alguma coisa que está nos angustiando, ou que nos deixou muito feliz, a gente quer simplesmente, né, colocar aquilo para as pessoas, tá bom? E, claro, né, a importância é justamente de manter esse patrimônio, é justamente para o futuro, ou seja, para que as pessoas, as gerações posteriores à nossa, conheçam aí um pouco da história daquele local. Tá? É isso. Professora, surgiu uma dúvida no desafio 1. Um aluno perguntou, é possível que a gente possa fazer esse projeto de um grafite, uma intervenção na escola, levar para o nosso professor de artes e isso realmente se efetivar na escola? Então, gente, aí, né, seria o caso do professor de vocês mesmos, junto com o Grêmio Estudantil, estarem entrando em contato com a direção da escola, coordenador, diretor da escola, e vendo a possibilidade de estar realizando, então, este projeto, né? Aí, o que vai ser necessário? Né? Vocês vão ter que, então, conversando com o diretor de vocês, ver a viabilidade, aonde que eu vou poder, que parede da escola ou que muro da escola eu vou poder utilizar para estar realizando essa intervenção. E o material, a gente vai trazer, a gente vai conseguir doação dessas tintas, desses sprays, como que vai ser isso? Quem vai nos ajudar a executar? O nosso professor de arte, a gente vai ter a ajuda de um grafiteiro, de algum artista que more na região e que queira dar uma mãozinha para a gente? Então, tudo isso, né, tem que ser ponderado na hora de colocar o projeto. Só que assim, se você tiver uma proposta concisa, uma proposta bem feita, bem elaborada, que é a nossa intenção aqui, né, é ajudar vocês a criarem propostas bem elaboradas, com toda certeza, se você chegar e propor
de forma clara e que seja uma coisa que toda a comunidade escolar perceba como sendo importante para a revitalização daquele local, daquele espaço, eu não vejo por que talvez, né, não aconteça, né? Só se realmente esbarrar em questão de verba ou qualquer outra coisa do tipo. Mas aí é questão de estar conversando com a direção da escola. Professora, os alunos também estão pedindo para rever os desafios. Podemos rever? Sim. Então, no primeiro, né, a gente vai fazer, então, esse esboço. Ou seja, né, o esboço, gente, na verdade, é apenas a primeira ideia, a ideia inicial. Então, você vai desenhar no seu caderno, você vai escrever aí, né, aquela primeira ideia que você teve sobre como você pode estar chegando a concluir um projeto de intervenção artística na escola. No desafio 2, vamos lá. Voltando, então. Então, o desafio 2, gente, é só a gente ler, né, as perguntas que estão aí e vocês irão respondê-las no caderno de vocês. Tá? É apenas ler as perguntas que estão aí na lousa e vocês, então, irão ler e irão responder aí no caderno de vocês em casa. Tá? Tudo isso, gente, vocês vão fazer com calma, com tempo e quando dá volta às aulas, vocês podem estar mostrando esse material para os professores de vocês. Lembrando que essas perguntas e tudo mais, né, elas estão ali também no caderno do aluno. Dá uma olhadinha lá, tá? Para ver o que está ali, tá bom? Vamos lá. No desafio 3, também, gente, vocês vão responder essas perguntas e vão anotar no caderno de vocês aquilo que vocês entenderam sobre a aula, sobre essas perguntas, dentro daquilo que a gente já explicou para vocês anteriormente. Tudo bem? No desafio 4, é justamente, vocês irão criar um texto. Lembra que eu falei, vocês vão pesquisar, ou na internet, ou num livro, numa revista, uma entrevista com algum artista, tá? Conhecido, enfim. Vocês vão entrar lá, vão olhar um artista plástico. Seja um pintor, seja um escultor, seja um grafiteiro, enfim. Procurem uma entrevista realizada com um artista plástico. E dessa entrevista, vocês, por base nela, vocês irão, então, criar um texto escrevendo o que vocês entenderam, o que vocês pensam sobre arte, ainda mais agora nesse período de pandemia, como é que a arte pode estar ajudando a nossa vida, ajudando a gente a enfrentar esse período tão delicado, enfim. Né? É isso que a gente está propondo para vocês aí. Tá bom? E agora vamos dar sequência, né? Então, gente, nessa aula de hoje, nós vimos o quê? Nós aprendemos sobre conceitos de esboço e projeto, e vimos aí a diferença entre um e outro, né? O esboço é um rascunho inicial, o projeto já é a conclusão dessas ideias, essas ideias já totalmente organizadas no papel, tá bom? Intervenção urbana, grafite e pichação. Gostaria de agradecer à professora Maria Fernanda, a Fernanda Maria, né? Gostaria de agradecê-la por ter aceitado o nosso convite. Bom, e ficamos por aqui, né? Até a próxima aula, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.